Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo a mais um tutorial da Célula IGET. E eu quero te convidar mais uma vez a fazer assim, dar as boas-vindas para esse mês de maio, que vai ser um mês maravilhoso, tanto na sua vida quanto aqui no nosso programa de célula. E eu quero te convidar a estar presente, porque durante esse mês, todas as semanas, nós vamos ter convidados especiais. É o mês da família, então nós vamos falar só sobre família. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua família também. Você crê? Diz amém aí onde você está. E antes de começar a nossa ministração e mostrar para vocês quem é a nossa convidada de hoje, eu quero chamar o Bispo Moisés Salgado, que está com uma grande novidade para nós, que vai abençoar a minha e a sua vida. Fala aí, Bispo, para nós, o que nós vamos ter de novidade nesse tempo. Shalom, shalom! Olha eu aqui, Bispo Moisés Salgado, estou aqui para apresentar uma novidade para você. Antes queria mostrar para você esse cenário aqui, olha, você está vendo atrás de mim, é onde vai funcionar o nosso podcast Põe a Fé, que vai começar quinta-feira que vem agora, tá? Dia 4 de maio, às 11 da manhã. E eu já estou esperando você, fica ligadinho, porque nós vamos ter novidades aí. Primeiro convidado, apóstolo Marcos Valério, vai falar um pouco sobre o seu testemunho de conversão, sobre a vida no seminário, vida ministerial, igreja. Olha, uma entrevista imperdível agora, quinta-feira, dia 4, às 11 da manhã. Também convidar você para chamar toda a tua turma aí, manda mensagem, vai ser aqui nesse canal mesmo, o nosso podcast Põe a Fé. Vai ser especial essa estreia e eu estarei te esperando, contando contigo, tá bom? Quinta-feira, 4 de maio, Põe a Fé na sua vida. Deus abençoe, valeu! E hoje eu estou aqui, olha só, quem é minha convidada super especial, pastora Francilaine. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, querida Bianca, pastora também, né? É uma honra estar nesse momento aqui das IGET Células e eu creio que vai ser poderoso. Amém. E hoje nossa palavra tem tudo a ver com isso. Então você vai entender nossa convidada aqui. Você já está ligado que nós estamos no mês da família, então tudo que nós falarmos aqui tem a ver com família. Então hoje eu tenho um texto muito especial para compartilhar com você, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. E o nosso tema da ministração hoje, pastor, é convide Jesus para ser o rei da sua família. Amém. Olha só que importante isso. Você vai entender melhor, que nós vamos ler juntos aqui, lá em Lucas 10. Pode abrir aí a sua Bíblia, acompanhar aqui com a gente. Indo eles de caminho em caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta estava sentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só o que aconteceu com aquela família. Não sei se você lembra um pouco da história deles, mas eles eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E aquela era uma casa que Jesus já estava acostumado a ir, ele se sentia bem, eles eram amigos de Jesus, eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Porque se eu estou passando em algum lugar por um acaso, eu não vou entrar na casa de qualquer pessoa, eu vou entrar na casa de alguém que eu conheço, que eu tenho intimidade. E isso demonstra o quanto eles tinham intimidade com Jesus, eles já estavam prontos para receber Jesus. E no nosso primeiro ponto que eu quero compartilhar com você e conversar aqui com a pastora Francilaine, é que Jesus era o convidado de honra. Olha só. Que lindo. Jesus era o convidado de honra daquela família. Porque, imagina só, você também é mulher, mãe, dona de casa, assim como eu. Quando o nosso marido diz que vai levar um amigo, a gente já fica agoniada. Verdade. A gente já quer arrumar tudo. Por quê? Porque é difícil, a gente tá lá, né, quer preparar uma coisa especial. E ali, imagina só, Jesus andava com um monte de discípulos. Ele chegar na sua casa e você querer preparar tudo para ele. Mas ali ele era um convidado de honra. Verdade. E ali ele era bem recebido por aquelas mulheres. Por isso ele se sentia tão em paz.
E eu tenho visto nos dias de hoje, pastora, como é difícil nós trazermos Jesus para dentro da nossa casa. Às vezes nos preocupamos com tantas coisas, comprar coisas, ter a melhor comida. Isso é muito bom, mas será que a gente está convidando Jesus assim para dentro da nossa casa? Eu vejo que realmente, às vezes a gente quer preparar tudo para poder receber, né, Jesus na nossa casa. E não é assim. Eu acho que quando Jesus entra na nossa casa, que a gente começa a fazer todo um preparo, uma arrumação, a gente começa a entender quais são realmente quais são as prioridades quando Jesus entra na nossa casa. E a gente começa a perceber que tem sim o momento do servir, que tem um momento de apenas, né, desfrutar da presença de Jesus, porque Jesus, ele não traz apenas uma parte, Jesus, ele traz um pacote completo para nossa casa. É verdade. Eu tenho escutado muitos testemunhos de irmãos que compartilham comigo e dizem: eu não tenho como fazer a minha célula porque a minha casa ainda não está toda preparada. Olha só. E a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então é algo oposto ali, é o contrário. Sim. Na verdade. A gente não tem que preparar e deixar tudo perfeito para Jesus poder entrar. É quando Jesus entra, Ele que vai transformar e deixar tudo perfeito. É verdade, é verdade. Como isso é totalmente verdadeiro. O fato de nós nos preocuparmos, é claro, como a pastora Bianca falou, que a gente tem que se preocupar, não que isso não seja importante, mas Jesus entrando na nossa casa, a gente começa a priorizar e a gente começa a entender que tudo é um contexto, que tudo está ligado. Não se preocupe com que esteja tudo pronto, que você tenha a melhor cadeira, a melhor poltrona, não é isso. Receba Jesus na sua casa e tudo vai começar a se organizar e tudo vai começar a ficar em ordem, não é verdade? Amém, é verdade. Vamos lá para o nosso segundo ponto. Olha só, havia fome e sede de conhecer a Jesus. Aqui no nosso texto, aparentemente, Maria era a irmã mais jovem, mas ela estava ali, ela tinha um entusiasmo tão grande, ela compreendia quem estava visitando. Enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, como essas pessoas foram abençoadas. Elas, acho que foram as pessoas que foram mais próximas a Jesus, eles eram amigos de Jesus. Eles tinham noção daquilo que estava acontecendo, porque às vezes a gente ouve até na nossa vida, olha, o fulano só deu valor quando perdeu. E ali não, eles tinham noção de quem era Jesus. E Maria teve essa sensibilidade. Ela entendeu o quanto era precioso ouvir de Jesus. Então ela estava ali ajoelhada, rendida. Ela só queria escutar, ela só queria... Eu imagino assim, estar no lugar de Maria naquele momento. E dentro da nossa casa nós precisamos trazer isso para nós. Ter realmente essa necessidade de escutar a Deus. Sim, verdade. Que às vezes nós escutamos tantas coisas e tantas pessoas, deixamos tantas coisas guiar a nossa vida, mas às vezes nós não temos aquele tempo, um tempo de qualidade, de parar e escutar a Deus, do sacerdote dar uma palavra dentro da sua casa, da família orar junta, sabe? É um momento de deixar Jesus estar naquele lugar e reinar naquele lugar. É verdade, Bianca, pastora Bianca. Isso, às vezes, as pessoas, eu percebo que às vezes as pessoas até confundem, por exemplo, quando nós como pastores, né, pastoras, às vezes quando a gente está perto de um discípulo, a gente percebe que o discípulo quer conversar, que o discípulo quer absorver, porque eu acredito porque isso também aconteceu comigo, quando eu estou próximo do apóstolo, eu também quero aprender mais deles, eu quero desfrutar, na verdade, às vezes eu quero sugar conhecimento, porque é uma oportunidade, e eles são nossos mentores, assim como naquele tempo, né, Marta e Maria e Lázaro. Jesus, quando entrava ali, eles sabiam que estava entrando sabedoria, que estava entrando instrução, que não era apenas uma pessoa, mas sim conhecimento, direção de vida. Então eu vejo mesmo que Maria estava querendo desfrutar daquele momento, não querendo deixar passar nada, enquanto Marta, né, Bianca? Pois é, eu vou te dizer que eu até lendo esse texto, eu acho que eu seria mais Marta. Eu também. Às vezes a gente quer fazer tanto com que as coisas deem certo, que a gente acaba que dentro da nossa personalidade nós perdemos momentos importantes. E eu vou trazer isso para nossa realidade, da nossa família. Nós como mulheres, às vezes a gente se cobra tanto, não só as mulheres, acredito que os homens mesmo, a gente se cobra tanto para cumprir a nossa função com perfeição dentro de casa, que muitas vezes nós não damos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, aquele momento de estarmos juntos, de trazer uma palavra, de dar uma direção, de ouvir,
de aprender. A gente tem visto, né, como as crianças têm sido atacadas nesses dias, e a gente sabe que muitas vezes essa nossa necessidade de fazer muito tem afastado as nossas famílias, porque Marta não estava fazendo a coisa errada, ela estava certa, ela estava servindo Jesus da melhor forma, ela também estava sendo honrada por servir, mas às vezes a melhor parte a gente perde, porque nós não estamos lá ouvindo, bebendo, sendo renovados com Jesus. Não é verdade, pastora? É verdade. Eu até hoje, né, eu tenho uma concepção de que tem momentos que nós estamos necessitando mesmo de beber da fonte, né? De receber tudo que Jesus tinha para entregar. Quem sabe Maria estava necessitando tanto de uma palavra, de uma direção, enquanto Marta estava na posição ali de servir. Não, estou preparando um banquete para Jesus, porque Jesus chegou na minha casa e ele não pode sair sem comer aquela minha comidinha. Todo mundo tem isso na sua casa. Não, eu faço isso tão maravilhoso. E quando vai alguém importante na nossa casa, eu tenho algo que eu faço assim de comida, então não é, essa pessoa nunca experimentou o meu patê, então ela vai experimentar o meu patê. Então, é uma honra, é uma honra, né? Você tá honrando aquela pessoa. Como a pastora Bianca falou, quem se encontra muito nessa posição, quem gosta de receber e quem gosta de sempre de entregar, né, o seu melhor, acaba desperdiçando o tempo de aproveitar. Muitas das vezes nossos filhos querem, ai mãe, vamos fazer isso, vamos passear, ou então vamos tomar um sorvete, mas a gente está preocupado com a casa que ainda tem que ir para arrumar. Ai, vamos fazer uma célula, ai, mas amanhã a gente vai ter que acordar cedo. Faça a sua célula, se delicie com a sua célula, amanhã é outro dia, a palavra de Deus vai te renovar, né? Exatamente, Deus nos renova mesmo no final da célula, a gente vê, nossa, meu Deus, eu consegui entregar um serviço para o Senhor e para a nossa casa, porque a nossa casa é renovada, a presença de Deus entra na nossa casa quando a gente termina a célula, quando a gente vê as pessoas que saíram de lá, que receberam, que a gente conseguiu compartilhar a palavra de Deus. Então, assim, que a gente venha mesmo, assim, desfrutar. Às vezes as minhas filhas falam, pastora Bianca, mãe, poxa mãe, vamos ali tomar um sorvete. E às vezes eu tô preocupada, ai nossa, mas eu ainda tenho que fazer aquilo. Queridos, às vezes a gente perde o nosso tempo de qualidade. E às vezes aquele momento nunca mais vai voltar. E a casa vai estar lá, né, pra organizar, não vai mudar. Todo dia vai bagunçar de novo. Exatamente. E o que mais me deixa impressionado nesse texto é que às vezes a gente olha pelo lado de Maria. Mas olha só o que Jesus diz para Marta. Ele fala que você está perdendo a melhor parte. Sabe por quê? Porque Jesus também queria falar com ela. Verdade. O serviço dela, amém, estava sendo maravilhoso, era algo precioso, mas Jesus queria a atenção dela. Às vezes Jesus só quer nossa atenção também. Que a gente pare, escute a voz dele, esteja atento. Amém? Você se compromete aí de trazer para dentro da sua casa esse convidado de honra, dar mais atenção para Jesus, amém, dar mais tempo para ele, focar mais no que importa, amém? Vamos para o nosso terceiro ponto? Olha só, aquela família era uma família cheia de fé. Esse é o nosso terceiro ponto. Vamos falar da fé dessa família? Lá em João 11:27, relata a declaração de fé de Marta. Olha só o que diz. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta, ela cria, ela tinha noção, é o que eu falei no começo, ela sabia quem era Jesus e ela sabia o que estava acontecendo naquele momento. Muitas pessoas, às vezes, os momentos passam e elas não conseguem fazer leitura do momento. Às vezes eu vejo muitos casais, nós ministramos muito classe de noivos para os mais jovens, né? Então eu vejo muitos casais que às vezes eles fazem uma festa linda, uma festa cara, mas eles não convidam a pessoa principal. E aí depois quando passa, chega lá na frente, poxa, eu poderia ter feito algo mais significativo para Deus naquele momento, foi um momento tão importante da minha vida. Eu mesma, na minha festa de casamento, eu fiquei tão preocupada com outras coisas e hoje eu paro pra pensar, eu deveria ter dado mais importância, porque os momentos passam e às vezes a gente não tem noção do que tá acontecendo, mas Marta sabia que ela tava com uma oportunidade única, ela tava servindo o Rei dos Reis dentro da sua casa, sentada lá na sua cozinha, comendo da sua comida. Olha só, se eu fosse fazer uma comida pra Jesus, eu queria uma coisa muito especial. É verdade. Então, assim, não deixe os momentos passarem sem você perceber o que Jesus está fazendo na sua vida. Sim. Talvez hoje, você que está me assistindo aí, esteja focado nas suas lutas. Ai, é uma dificuldade, é uma crise, mas e tantas coisas que você já conquistou? E um momento de paz que você está vivendo no seu casamento. Tem gente que lutou anos por um casamento e de repente está vivendo um momento de paz e não sabe desfrutar desse momento porque está pensando em outras coisas. Olha só. É verdade. Eu percebo assim que como
nós realmente, a pastora Bianca falou algo assim, que a gente deixa passar um momento que às vezes é aquele tempo, Deus quer falar contigo naquele momento, Deus quer te entregar algo precioso. E eu acho que isso, quando Jesus falou pra Marta que ela estava perdendo a melhor parte, sim, não era que a parte dela não era importante, mas é tipo assim, olha, eu tenho algo pra te entregar aqui também. Lá é importante, mas aqui também tem algo pra você. Então, todas as coisas são importantes, é claro, na nossa vida, sim, mas é como a pastora Bianca falou, às vezes a gente deixa de desfrutar e de viver um tempo porque nós não estávamos com aquele feeling ali, sabe? Não estava ativado aquele momento, e depois passa, a gente percebe, poxa, eu não dei valor tanto aquele momento que era para mim ter dado valor. Verdade. Poxa, aquele momento passou. E o apóstolo sempre fala uma coisa, pastora Bianca, que tipo, um momento de unção, um momento de um encontro, é aquele momento, a unção é para aquele momento, passou. É verdade. Quando vai vir um outro encontro, é uma outra unção, é um outro poder. Então, assim, nós precisamos desfrutar. Quarta-feira agora foi o pastor Diogo. Então, assim, aquele era um tempo de unção, de cura. Então, vamos desfrutar desse momento. E assim como todas as outras coisas que vão acrescentando na nossa vida, às vezes, é só mais uma célula. Não é só mais uma célula, é mais uma palavra que vai ser liberada, mais uma direção que vai ser nos dada. Então, assim, que a gente venha mesmo, assim, aprender com Marta e com Maria. Né? E até falando um pouco desse momento de cura, essa família viveu uma situação de fé muito poderosa. Posso dizer louca para os nossos olhos humanos, né? Porque Lázaro morreu. Meu Deus. E Lázaro morreu e disse que... Eu até contei essa história aqui algumas semanas atrás. E ele já estava vários dias. O corpo dele já estava fedendo. E Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro. Nossa. Então, essa era uma família que cria. Eles sabiam. É tanto que quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, Marta diz para ele, agora não dá mais. Mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eles sabiam do poder que Jesus tinha. Mas Jesus foi lá e através da fé deles ressuscitou Lázaro. Então, essa família aprendeu a desfrutar da presença de Deus. Amém. Mas eu quero te dizer que essa situação aqui não está distante da realidade das nossas famílias. A sua família também pode ser reconhecida como uma família cheia de fé. Amém. Uma família que ama a presença de Deus. Sim. Vamos lá para o nosso quarto ponto. Olha só fica melhor essa ministração. Jesus era amado e adorado pela família. Não sei se você está recordando, eu não vou ler agora, mas você pode ler depois, lá em João 12, de 1 a 3. Narra um momento muito especial que Jesus teve naquela família. Aquela família sabia o que estava fazendo. Verdade. Sabe por quê? Porque depois daquela refeição, Maria pegou um perfume caríssimo e derramou aos pés de Jesus. Até hoje, esse é o grande exemplo de adoração na Bíblia. Por quê? Aquele perfume custava 1 ano de salário. Nossa. Aquilo ali foi uma oferta de honra, de gratidão. Ela ungiu Jesus antes de sua morte. Verdade. Ela teve ali, tudo que a gente estava falando, ela teve entendimento espiritual daquele tempo. Muitas pessoas a criticaram. Muitas pessoas disseram, até os próprios discípulos, sim, olha, Judas, né? Não poderia vender e dar esse dinheiro aos pobres. Não, ela estava dando para aquele que tudo tinha para dar para ela. E assim, ela foi lá e esse é um dos grandes momentos marcantes da Bíblia. E algo que marca, talvez você nunca tenha feito esse link aí, que é essa mesma família, mas essa família foi transformada por aquela oferta. É verdade. Nossa, Maria, Maria realmente sabia o que estava fazendo. Eu creio que Maria já entendia o mistério ali daquele momento, que Jesus estava já na sua preparação, né, da sua crucificação. E Marta queria oferecer, sabe aquele momento assim que é meu último momento, eu tenho que entregar o meu melhor? Então Maria se prostrou e ouviu e bebeu da fonte naquele momento. E após isso, não, agora eu vou fechar com chave de ouro e vou preparar aqui o meu Jesus pro momento, né? Que ele já sabia da sua missão, né? Maria não sabia, mas eu creio que Maria já estava ali fazendo um processo de oferta, de honra, de reconhecer que Jesus fez uma grande missão na terra. É verdade. E eu tenho certeza, assim, que aquele momento na vida de Jesus foi muito significativo, porque além de ter sido um momento de grande honra, ele foi honrado por pessoas que ele amava. Né? Olha como é diferente. Porque às vezes vem alguém e te honra, mas quando a honra vem de alguém que você ama, que você considera, de um amigo, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um pai, aquilo ali ganha uma outra conotação. E Jesus foi honrado dentro daquela família com pessoas que ele amava.
Verdade. Pessoas, acho que naquele momento, assim, Jesus sentiu muita paz. Porque aquelas pessoas compreenderam, eles entenderam o que era caminhar com Deus. E olha só, a gente pode trazer isso para dentro da nossa casa. Sim. Nós temos muitas coisas para ofertar a Jesus, para derramar aos pés de Jesus. Não foi só Maria. Talvez hoje o que você tenha de mais precioso seja o seu tempo. Eu conheço tantas pessoas que vivem correndo de um lado para o outro, mas eu quero te desafiar a dedicar o seu tempo a Deus. Trazer a sua família para perto de Deus. No futuro você vai lembrar desse tempo. Você vai dizer, eu dediquei realmente a melhor parte da minha vida em trazer minha família para os pés do Senhor. E isso está me rendendo muitos frutos. Sim, eu acredito profundamente nisso, pastora Bianca. Que toda semente que eu tenho plantado na direção da minha casa, da minha família, das minhas filhas, toda vez que nós fazemos uma célula, uma arruma a mesa profética, a outra arruma, me ajuda a organizar o lanche, né, ou a janta. Eu sei que aquilo ali, eu estou gerando uma memória, não apenas uma memória, mas um ato de entender que Jesus reina na nossa casa, que aquele dia é o momento da gente compartilhar a palavra de Deus, naquele dia é um momento de comunhão, elas já esperam esse momento. E eu sei que isso eu estou inserindo para o futuro delas, para a futura família delas. Assim eu acredito profundamente nisso, queridos, profundamente. Sim. E agora, hoje eu já vivo a segunda etapa disso também. Que agora eu já vejo minha sogra, minha mãe fazendo com os meus filhos essas mesmas coisas. E eu sei que da mesma forma elas também veem nós fazendo as mesmas coisas. Eu lembro de quando eu era criança, de dormir muito nos bancos da igreja, de acompanhar meus pais nas células. Até hoje eu lembro os lugares que meus pais faziam célula e nós íamos com ele. Conforme eu ia crescendo, eu ia ajudar, eu ia ficar com as crianças na célula dele. Aí levava, a gente imprimia os desenhos, levava. Mas por quê? Porque eles estavam implantando em mim o reino de Deus. Amém. E isso é muito precioso. Isso é o bem mais precioso que podemos deixar para nossa família. Sim. Que nós possamos aprender a ofertar aos pés de Jesus toda a nossa adoração, aquilo que nós temos de melhor. E eu tenho certeza que hoje o que você tem de melhor para derramar aos pés de Jesus é a sua família. É verdade. Então derrama essa família aos pés de Jesus, porque não tem ninguém melhor para cuidar dela. Amém. Vamos lá para o nosso quinto e último ponto. A vida de Lázaro testemunhava Jesus. Porque é isso que acontece. Quando Jesus entra num lugar, ele é convidado de honra naquele lugar, milagres acontecem. Verdade. Eu tenho dito em todas as células que eu vou, eu não tenho poder de mudar nenhum ambiente. Você pode fazer amizade com a melhor pessoa da face da terra. Você pode fazer amizade com qualquer pessoa. Pessoa mais famosa, mais rica, mais influente. Mas aquela pessoa não tem poder de transformar. Mas a presença de Jesus, ela transforma. Todo lugar que a presença de Jesus entra, ela transforma aquele lugar. E não foi diferente na vida daquela família. Jesus entrou naquele lugar, Lázaro ressuscitou. Só que os milagres acontecem com um objetivo, de que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Olha só o que aconteceu. Naquele dia daquela ceia, que eles foram lá para casa de Marta, Maria e Lázaro, muitas pessoas vieram de outras cidades. Por quê? Porque elas queriam ver a pessoa que tinha ressuscitado. Então Lázaro trouxe para dentro da casa dele o milagre, mas ele também trouxe a presença de Deus, porque o milagre que aconteceu na vida dele glorificava a Jesus. Sim. Mostrava que Jesus era o Cristo. Olha que coisa louca. É verdade. E as pessoas, é impressionante que quando Jesus entra na nossa vida, as pessoas vê que algo foi transformado e automaticamente, menina, desde quando aquela menina foi pro encontro, desde quando aquela menina aceitou Jesus, aquela família foi transformada, mudada. Então, assim, realmente é isso que Jesus faz na nossa vida. Como a pastora Bianca falou, às vezes a gente pode conhecer a melhor pessoa, mas nós só somos transformados pelo Criador. Verdadeiramente, o Criador tem um poder de nos transformar a geografia que a gente vive e trazer a paz que excede todo o entendimento. E Jesus, como quando aconteceu isso, quem que não quer ver, gente? Alguém que ressuscitou? Quem que não quer ver, meu Deus, quem foi que fez esse milagre? Quem é esse Jesus? Jesus fez um reboliço santo ali naquele lugar. É verdade. E assim vai ser na sua família também. Deus vai fazer milagres. Onde havia morte, onde havia dor, onde você já estava, sabe, aquela situação que já estava em derrota, Jesus entra na sua casa e ele vai transformar a sua situação. Ah, mas por que, pastor? Por que ele vai me transformar? Porque as outras pessoas vão ver e você vai dizer, olha,
Depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Amém. Quantas famílias nós já conhecemos, eu tenho certeza que a pastora Franciline também, que estavam assim, desistindo de tudo. Sim. E quando tomaram uma decisão genuína por Jesus, a sua vida foi transformada. Saíram, às vezes, de uma dívida, de uma dificuldade, de um problema no casamento, Sim. e foram transformados. Então, essa é a realidade hoje que Deus tem para minha e para sua família. Você crê que essa bênção vai alcançar a sua casa? Amém. Então, hoje eu quero pedir para a pastora Franciline orar por nós, orar abençoando as nossas famílias. Se a sua família tá aí junto com você na sala, se você tá assistindo no celular, não sei onde você tá assistindo, chama a sua família para orar junto com você, porque eu tenho certeza que Deus quer iniciar um novo tempo na sua vida. Amém? É verdade. Só pegando esse gancho rapidamente que a pastora Bianca falou, há umas 2 semanas atrás, um casal me convidou para ir à casa deles e eles estavam com problema na família. E aí, não foi eu que resolvi, queridos. Eu levei a palavra de Deus lá para eles. E eu falei que eu poderia dar os melhores conselhos, mas precisava que ela aceitasse a presença de Jesus na casa dela, para que a transformação acontecesse na sua casa. Então, assim, tome uma atitude em direção ao Senhor, porque Amém. o Senhor já está preparado para te abençoar. Amém. E para mudar toda a atmosfera da sua casa e transformar em paz. Vamos orar? Quero pedir que você venha mesmo assim fazer uma conexão com Deus agora e coloque diante do Senhor a sua causa, a sua alegria, a sua gratidão, a sua súplica. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, de honra, Senhor, aqui, meu Deus. Estamos, Senhor, compartilhando da Tua palavra, Senhor, compartilhando, Senhor, do Teu poder, meu Deus. Podemos, Senhor, ver tantos milagres, Senhor, que Tu fizeste, Senhor. Quero te pedir, Senhor, assim, Pai, como um dia, Senhor, Tu já mudaste, Senhor, tantas e tantas famílias, Senhor, Tu já entrou, Senhor, em tantas casas, Senhor, e trouxe, meu Deus, o peso da Tua glória, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que Tu visite, Senhor, cada casa, Senhor, que está hoje, Senhor, nos assistindo, Senhor, que o peso da Tua glória, Senhor, inunda essa casa, Senhor, que o peso, Senhor, da Tua presença, Senhor, seja real, seja verdadeiro, Senhor, e que cada um aqui, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, possa contar, Senhor, milagres, Senhor, e maravilhas, Senhor, do Teu poder, Senhor. Assim, Senhor, declaro, Senhor, e profetizo em Teu nome, Jesus. Entra, Senhor, nos nossos lares, Senhor, e faz o Teu poder, Senhor, se manifestar em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastora Franciline. Olha, eu gostei muito dessa ministração, dessa nossa conversa. Acho que de compartilhar com você a palavra de Deus, que seja a primeira de muitas que ela participa aqui do nosso tutorial. Amém. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês também. Obrigada, pastora Bianca. Uau, que bênção! Que palavra maravilhosa! Eu tenho certeza que você terminou essa ministração mais abençoado, porque é assim que eu tô me sentindo também. E eu quero te dar uma dica: não assiste essas ministrações desse mês sozinho. Chama a sua família, chama os seus filhos, seus irmãos, seu marido, sua esposa, primo, papagaio, periquito, quem você quiser, chama para assistir essa ministração. Porque eu creio que esse vai ser o melhor mês para nossa família. Deus vai desatar muitas coisas entre nós, vai ter muita palavra de direção. E desde já eu quero te convidar para a semana que vem, segunda-feira, às 19h30, você estar aqui comigo, porque eu tenho 2 convidados muito especiais. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser surpresa, eu não vou contar. Mas se você estiver aqui, você vai acompanhar ao vivo tudo que vai rolar no nosso próximo tutorial Célula e Jet. Tchau, Deus te abençoe.